João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, era necessário. Não sei se essa necessidade aqui era uma necessidade apenas de cruzar um caminho para chegar no outro, mas com certeza o ponto espiritual aqui vai ficar bem claro, né? Que ele queria deixar uma grande mensagem para nós. Ainda mais sabendo o que são os samaritanos, o que são as duas casas de Israel. Para quem não sabe, perde aqui o contexto, fica perdido nessas questões. Verso 5. Chegou, pois, em uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Olha só os nomes. Jacó, José e vai vir a mulher samaritana. Samaria e Efraim estão relacionados. Então já tem a história aí contada, só através desses três nomes. José é Jacó, José e os samaritanos, que tem a ver com a casa de Israel. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João abre aspas aqui e explica a história, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ele explica isso porque ele está escrevendo o evangelho para quem não está muito inteirado sobre a história do povo de Israel. Para quem está inteirado, não precisa explicar, porque essa história de judeus e samaritanos, da briga entre as duas casas de Israel, já estava bem clara pelas Escrituras. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e o que é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela foi até educada aqui, né? Ela poderia falar: se você tem água viva e não vai ter mais sede se beber da tua própria água, por que você mesmo não bebe? Ela foi até educada aqui, né? Meio irônica, mas foi educada. Verso 12. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela está falando: você é maior que o nosso pai Jacó? Para quem não conhece a história, deveria fazer pergunta, né? Como que uma samaritana, ou seja, gentia, está chamando Jacó de pai? Jesus poderia repreender ela aqui, falando: nosso pai, vírgula, meu pai Jacó, você, gentil. Mas Jesus não repreendeu ela, porque ele viu que ela estava inteirada um pouquinho da história dos samaritanos, da história da briga das duas casas. Essa mulher era proveniente da casa de Israel. Entendeu? Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a vida eterna é só depois da ressurreição. Essa fonte é o Espírito de Deus, que iria nos garantir a ressurreição, a transformação dos corpos, e aí sim nós nunca mais teríamos sede. Esse é o assunto de Jesus. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus estava falando uma coisa que era literal da época, real, na vida da mulher, mas que representava toda a história de Israel. Algo incrível, que é o assunto que o irmão Pedro tratou. Aí, verso 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher,
Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou. Essa parte aqui, vem a hora e já chegou, é a parte que nos liga com o capítulo 5. Tremendamente revelador. Vou deixar para vocês esse estudo na descrição do vídeo, no comentário fixo, tá bom? Vem a hora e já chegou. Expressão que Jesus usa no capítulo 5. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só a Escritura nos mostrando que essa mulher samaritana, sem o Espírito de Deus, sabia da história de Israel, da divisão das duas casas, da briga entre as duas casas. Embora ela tinha muitas coisas que ela entendia de maneira errada, ela sabia algo que a igreja, que tem o Espírito Santo, não sabe. Por que ela é chamada de gentia? Por que mesmo assim ela chama Jacó de pai? Por que ela está falando que o Messias iria vir e anunciar as coisas? Ela estava por dentro de algumas coisas. Entendeu? Verso 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que fala com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Agora, irmãos, olha a epígrafe aqui, que é válida, né, nesse contexto. Ceifa e os ceifeiros. O que vai acontecer aqui? Pode ver que vai ocorrer uma pausa na história dos samaritanos aqui. E o Senhor Jesus vai falar algo com os discípulos sobre uma ceifa. E depois João, inspirado pelo Espírito de Deus, escrevendo a sua carta, vai retomar a história dos samaritanos. Porque quando o apóstolo João escreveu esse livro, ele sabia tudo das duas casas de Israel. Toda a restauração. O Evangelho de João é o evangelho mais revelador e também o principal para falar das duas casas de Israel. É o principal. Você pode aqui em João, eu já falei isso em vários vídeos, né? Em João 4, em João 5, em João capítulo 10, em João capítulo 12, todos os pontos de restauração das duas casas de Israel. João escreveu tudo isso daqui de maneira consciente. Então houve uma pausa na história. Olha só, verso 31. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Aqui começa o assunto espiritual. Um contexto literal e Jesus transforma em um contexto espiritual. Eu, porém, tá aqui, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. O Senhor Jesus está falando, vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Literal. Jesus fala, olha, abre os olhos, ergam os olhos, e veja que está quase tudo pronto. E vocês vão ceifar o que vocês não semearam. Em outras palavras, os profetas semearam, os profetas revelaram o sentido das festas. Trigo, joio, as primícias dos animais, os dízimos, tudo isso, Jesus está falando, são homens. E vocês vão ceifar. Não era o tempo da ceifa final, não era o tempo da ressurreição. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve para as igrejas, ele fala as primícias de Acaia, as primícias de Roma, as primícias de tal lugar. Porque nós somos considerados primícias já.
Antes mesmo da glorificação dos corpos, nós já somos primícias para Deus. Entendeu? E os apóstolos vão ceifar o que eles não semearam, no caso foram os profetas. Aí o assunto é espiritual, não é? Houve aqui então essa questão das festas. Foi introduzido o assunto das festas. No meio da história de Samaria, no meio da história daqueles 5 maridos. Entendeu o mistério? Verso 39. Aí João retoma a história. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali por 2 dias. Jesus ficou 2 dias, não foi por acaso. Outro recado. Esses 2 dias representam 2000 anos. Não tem como explicar tudo aqui agora, mas o início do Evangelho de João já mostra que João está comparando os dias da criação com milênios, a ponto de falar da festa de tabernáculos, o Senhor, mesmo sendo todo-poderoso, podendo fazer tudo só em 1 dia ou em 3, precisou de 6 dias para criar o mundo e ainda do 7º para descansar, porque o Todo-Poderoso ficou cansado. Não, Deus estava fazendo uma parábola na sua criação, uma mensagem para todo homem, que a história do homem na terra, em questão de Satanás estar solto e o homem está pecando, duraria 6.000 anos, e no 7º viria a festa dos tabernáculos, viria a prisão de Satanás, um sábado na terra. Então esses 2 dias em que Jesus fica com os samaritanos, significa que ele veio no 4º milênio, ficaria 2 dias com os samaritanos, aspas, né? Entende a mensagem, com os gentios, e ao 3º dia, que seria o 7º milênio, ele restauraria as 2 casas de Israel e instauraria o seu reino.